Oi, meu nome é Cristiane e hoje eu vim falar sobre a Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais marcantes da nossa história. Ela aconteceu entre 1914 e 1918, mas bem antes houve acontecimentos que levaram a essa guerra, e é disso que eu venho falar. Entre as últimas décadas do século XIX, a Europa estava vivendo em um mar de rosas. Foi o período mais feliz e próspero da história deles, que foi chamado de Belle Époque. Nesse período, houve grandes descobertas científicas, como a tecnologia, que eles acreditavam que ia resolver todos os problemas. E também foi o período de grandes descobertas, tais como a fotografia, o cinema, o avião e os automóveis. E o símbolo disso tudo era Paris. Nesse mesmo período, foi construída a Torre Eiffel e o Museu das Luzes, pois a luz naquele período era novidade. Apesar da Europa estar vivendo nesse período de paz e tranquilidade, por trás disso tudo tinha alguns conflitos sendo travados, tais como as grandes disputas imperialistas dos países europeus que queriam os territórios da África e da Ásia. E também a unificação da Alemanha, pois ela quebrou o equilíbrio que tinha na Europa e, por ser muito grande, virou uma grande ameaça, pois logo após ela havia se tornado uma grande potência. E isso ameaçou a Inglaterra. E também aconteceu o nacionalismo exagerado. Na região dos Balcãs estava pipocando um grande conflito, pois havia o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Esses povos viviam em grandes territórios e cada um deles queria a sua independência e criar estados autônomos. A rivalidade entre esses países e o excesso de nacionalidade desses povos foi o que deu início à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi a principal propagadora de toda a confusão, pois ela tinha treta com a Europa inteira. Meu Deus! E a França não teria um sentimento de vingança com relação a ela, pois anos antes eles haviam travado uma guerra na qual a Alemanha tirou um território muito rico da França, que se chamava Alsácia-Lorena. E também a Inglaterra, a qual a Alemanha nutria uma invejinha, pois desde a Revolução Industrial, a Inglaterra era a maior potência, ela foi a primeira a se industrializar, ela era o maior país exportador e era o maior país imperialista e ainda tinha a maior frota marítima do mundo. E a Alemanha começou a investir na industrialização e na indústria marítima, e essa concorrência incomodou a Inglaterra. A Rússia entra na história como inimiga dos impérios turco-otomano e austro-húngaro, pois ela era defensora do panslavismo, ou seja, queria juntar todo mundo em um só país, e para isso ela tinha que pegar território desses dois impérios. A Sérvia estava fechada com a Rússia, então esses países começaram a formar alianças entre si. A Alemanha, Itália, Áustria e Hungria formavam a Tríplice Aliança. França, Inglaterra, Rússia / Sérvia formavam a Tríplice Entente. A partir daí, eles começaram a se armar e a preparar os militares. Para o mundo, estava às mil maravilhas, estava tudo de bom. Mas a verdade é que o bagulho estava dando pipoco. O bagulho estava sério. Até que o herdeiro da Áustria-Hungria foi morto por um sérvio. Que é aí que o bagulho pegou mesmo. E essa guerra que achavam que ia durar 3 meses, acabou durando 4 anos. A Guerra Mundial teve 2 fases, a Guerra do Movimento e a Guerra de Trincheiras. A Alemanha avançou quase chegando em Paris, e ela estava vencendo a guerra, mas os países não conseguiam expandir, então se tornou uma guerra de trincheiras. Eles cavavam enormes buracos para se proteger e por lá eles passaram 3 anos em meio a corpos e falta de comida. Durante a guerra, os alemães usaram seus submarinos para derrubar os navios que levavam comida para os soldados inimigos. A Itália, por sua vez, que começou a guerra ao lado da Alemanha, se bandeou para o lado da Inglaterra, pois essa lhe ofereceu terras e, se valendo do seu contrato inicial com a Alemanha, que só iria defendê-la dentro do seu território. Tomou, então, essa decisão, pois não foi o que aconteceu. E por fim a guerra foi ganha, porém a Itália não conquistou os seus objetivos e ainda perdeu muitos homens. No final da guerra, a Rússia fez um acordo com a Alemanha e cedeu algumas terras e saiu da guerra.
E a guerra continuou entre a Alemanha e a França. E os Estados Unidos entrou na guerra fornecendo soldados e mantimento para a Alemanha. E o presidente dos Estados Unidos sugeriu um acordo de paz sem vencedores e sugeriu também que os países criassem um órgão denominado por ele a Liga das Nações, para que eles mantivessem o diálogo. Mas não aceitaram e foram para Paris e assinaram o Tratado de Versalhes, tecnicamente acabando com a Primeira Guerra Mundial.